Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. E no vídeo de hoje eu vim aqui conversar um pouquinho mais com vocês sobre um assunto bem complicadinho, mas que muitas pessoas me perguntam lá no Instagram, então já começa me seguindo aqui. Também queria dar um recadinho rápido antes de falar o tema, que é, gente, eu fiz um post lá no Instagram sobre quem quer dividir AP, então eu vou deixar a foto aqui se eu conseguir, e aí você vai lá, conversa com a pessoa, coloca o que você está procurando, e aí você pode entrar em contato com outras pessoas que também estão procurando um lar, uma casa para dividir, beleza? Enfim, voltando, o tema de hoje é: Mi, e aí, na Argentina, existe preconceito com brasileiro? Existe racismo? Você já viu alguma coisa assim? Bom, gente, eu vou contar a minha experiência e aí depois, no final, eu falo o que eu acho disso tudo. Eu e o Lucas chegamos na Argentina, ficamos 4 dias ou 3 em Buenos Aires e depois fomos para La Plata, em um AP que a gente tinha alugado pelo Airbnb. O que aconteceu é que o dono falou que ele não poderia estar lá para entregar a chave, mas que a mãe dele iria. E aí eu falei, ah, beleza, eu e o Lucas não se preocupamos. Chegamos lá com a mala e tudo mais. A mulher virou e perguntou, ah, vocês estão vindo morar aqui? Porque tem bastante mala, quanto tempo vocês vão ficar? A gente, 2 semanas, que não sei o quê. E aí ela virou e falou assim, ah, mas vocês estão vindo morar aqui, você tá vindo fazer medicina ou faculdade, alguma coisa assim? Aí eu falei, sim, eu vim fazer faculdade de medicina. Ela, todo mundo vem, né, que não sei o quê. E aí ela começou a falar comigo e com o Lucas, e até então era só curiosidade. Ela falou assim, mas como você vai fazer faculdade se você não entende tudo que eu falo? E tão rápido assim. E aí eu fiquei meio constrangida, porque, tipo, fazia 3 dias que eu tinha chegado. É lógico que o meu espanhol não era maravilhoso. O espanhol que a gente aprende é o espanhol neutro. Na Argentina, eles têm muito o xismo deles, que é tudo yo, me chamo. Tudo eles colocam X, eles têm os modismos deles, que são outras gírias, que não foi como eu aprendi, porque eu tive uma professora chilena, então eu fiquei bem desconfortável com a situação, mas eu já tinha ouvido alguns relatos. E aí ela virou e falou que esse ano tinha sido mais de 4.000 pessoas que tinham se inscrito na faculdade, que eles pagavam todas as contas do governo, tipo, eles pagavam impostos, e que os brasileiros iam lá, faziam faculdade, e que muitos não entravam e não entendiam nada, e depois voltavam pra casa, e que a gente não pagava imposto, e isso e aquilo, que ela era docente em odontologia e da Universidade de La Plata, e que como assim, e isso e aquilo. Enfim, gente, a situação foi bem chata. Ainda mais porque foi uma recepção de uma argentina. Só que ao mesmo tempo eu entendo que ela é uma pessoa mais antiga, mais idosa. Então a gente tem que entender que também eles têm isso na cabeça deles. Mas a gente paga imposto a partir do momento que a gente tá pagando aluguel, que a gente tá comendo, que a gente tá gastando no país deles. A gente também tá gerando renda. Então eu achei meio chato da parte dela falar isso, mas eu levei numa boa, entendeu? Porque na vida a gente vai ter obstáculo, nem todo mundo vai gostar do seu jeito. Jesus não agradou a todos. É lógico que a gente não pode ser aquele chato, Jesus não agradou a todos, eu também não vou agradar, então não, né, vou ser chata com todo mundo. Não, gente, tentem dar o seu melhor, entendeu? E aconteceu isso, e eu e o Lucas ficamos desconfortáveis na hora em relação a ela. Só que depois eu nunca mais peguei uma pessoa que falou algo. E as pessoas sempre falavam, caramba, meu, você é do Brasil, o que vocês comem? O que é isso que você tá comendo que é brasileiro? Ai, e lá no Brasil é muito calor, e essas coisas. Eles tinham curiosidade. Então eu vi que era uma coisa assim de uma outra pessoa falar, entendeu? Que não era, sabe, um general. Eu não achei nenhum preconceito isso que eu vivi de ser brasileira ou não. Eu achei mais que foi tipo assim, foi uma coisa chata pra mim, sabe? Eu não levei como preconceito ou algo. Eu falei, velho, esquece, ela é uma pessoa motoqueiras, né, amores? Ela é uma pessoa idosa, não posso fazer muito por ela.
ela tem um pensamento e ela é conservadora, enfim. Eu tentei ao máximo colocar os meus argumentos, que não era assim, que a gente também ajudava, que nem todos os médicos, pessoas que se formam médicos na Argentina voltam e sim ajudam. Eu também entendo o lado dela, porque, poxa, imagine, eles contribuíram a vida inteira. A gente contribui, né, um valor só enquanto a gente tá lá, de imposto. Mas eu imagino assim, eles formam vários médicos e eles ainda têm falta de médico, às vezes, na Argentina, tipo, em relação ao sul do país, é um lugar muito extremo, entendeu? Eu entendi o ponto de vista dela também, mas enfim. Essa foi a situação que eu vivi, beleza? Agora, Mi, o que você acha no seu dia a dia? Você já viu alguém ser maltratado de racismo? Porque, sim, tem amigos negros. E não, até hoje, todas as pessoas que eu falei que são negras, eu virei, ouvi e perguntei se tinha preconceito. E não, me falaram que não. O que acontece lá na Argentina, que eu já vi, é que eu fui até perguntar pra uma amiga minha que mora lá desde os 15, então ela estudou na escola argentina e tudo mais. E ela me falou que na guerra deles, os índios e os negros, eles foram mandados para linhas de frente. Ou seja, quase ninguém sobreviveu dessa classe de pessoas, né? Então, o que acontece? Muitos dos argentinos têm pele clara, olho claro, cabelo liso. E lá eu não vejo pessoas com cabelo cacheado e crespo. Então, tem creme cacheado? Gente, eu já mostrei que eu levo na mala. Eu achei um seda verde lá pra cacheados. Minha amiga também, que tem cabelo crespo, ela falou pra mim que achou. Só que é um pouco mais caro. Então, não é tão barato quanto... Eu acho que é que nem a gente tava vivendo antigamente aqui no Brasil. Você não achava creme pra cabelo cacheado que realmente funcionava e a indústria tava pouco se lixando pras pessoas de cabelo cacheado. Então eles viram que agora tem demanda e começaram a fazer. Eu acho que foi isso, é isso que a Argentina tá passando, sabe? Como não tem muita demanda, então tem pouca coisa e é caro. Ou se não, não é tão bom assim. Eu não vejo nas prateleiras, sabe? Tipo, creme de cabelo para cachos. Ou para crespas. Não vejo. Então, isso acontece lá. Eu acho meio chato, mas eu levo. E hoje em dia tem mercadinho brasileiro. Então, tem muita gente que compra no mercadinho brasileiro, encomenda para as pessoas que vão na fronteira trazerem os cremes. E é isso. Eu não vi. Eu ainda quero fazer um vídeo com outras pessoas para ver se alguém já vivenciou algumas dessas situações de racismo ou preconceito contra brasileiros. E essa foi a situação que eu passei, que foi chata, assim, mas queria dizer que tem milhares de pessoas mais legais e boas no mundo do que pessoas ruins. E às vezes essas pessoas também não têm conhecimento, então a gente tem que levar informação. Bom, gente, outro ponto também que me perguntam é: Mi, você já sentiu isso da parte de algum docente, de algum professor, de ajudante e tudo mais? Não, gente, eu nunca senti nada disso. Pelo contrário, as pessoas nos tratam normal. O que acontece é que às vezes os brasileiros, tipo, levam broncas que nem os argentinos. A briga é coletiva. Vocês estudaram? Eles perguntam. A gente fala, não, a gente não estudou antes. E ele dá uma bronca pra todo mundo. Nunca aconteceu algo, tipo, de eu me sentir, tipo, ai, porque sou brasileira, o professor me tratou assim. Pelo contrário, tem professor que fica falando, ai, meus compas brasileiros, e fica perguntando coisa pra gente, fica falando sobre o Brasil, muitos deles conhecem. Também na minha sala de anatomia, na minha mesa, na minha bancada inicial, eu comecei e eu era a única brasileira de lá. E tinha uma colombiana e o resto era tudo argentino. E ela sentia dificuldade também com o espanhol dos argentinos. Então, às vezes, ela não entendia. Eu falava, meu Deus, se ela não tá entendendo e ela é colombiana, como que eu vou entender? Mas eles sempre perguntavam, tá entendendo? Senão eu paro e falo um pouquinho mais devagar. Se você tiver dúvida, me pergunta. Eu falava, não, de boa. O que acontecia era que eu estudava, às vezes, um pouquinho antes, né, o assunto. Por conta de eu ser brasileira, eu pensava, mano, já vou com o assunto em mente. Porque se eu já tenho uma desvantagem ali no espanhol, eu não posso ter a desvantagem de não saber o conteúdo. Então, pensem nisso, entendeu? Você tem que se esforçar mais.
E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa aquele like, comenta, compartilha, se inscreva, porque a gente tá chegando a 1000 inscritos no canal. Um beijo no coração de vocês e tchau!